Bom, então, pessoal, na aula de hoje, nós vamos tratar, primeiramente, de como resolver a equação de Bernoulli. Alguns dizem Bernoulli, né, eu prefiro, aprendi assim, eu digo equação de Bernoulli. Bom, qual é a carinha, a forma de uma equação de Bernoulli? Ela é da forma y' mais p de x vezes y, igual a q de x vezes y elevado a n, onde esse número n que aparece aqui é um número maior que 1, né? Tem que ser 2, 3, 4, né? Número natural maior que 1. Então, vocês observem o seguinte, essa EDO, aqui é uma EDO de primeira ordem, porque vai até a primeira derivada, só que, no entanto, ela é não linear. Para ela ser linear, teria que ter aparecido somente Q de x do lado de cá, concorda? Das aulas anteriores, a gente sabe para essa EDO ser linear, nesse local aqui teria que ter aparecido somente Q de x, mas aparece Q de x multiplicada por y elevado a n. Isso torna essa EDO uma EDO de primeira ordem, mas a gente diz que ela é uma EDO não linear, ok? Por conta desse cara aqui. Nós vamos aprender a resolver. Qual que é a ideia aqui? A ideia é fazer uma mudança de variável de tal maneira que eu vou linearizar na nova variável que eu vou introduzir agora, que é a variável v, eu vou linearizar essa equação. Então, qual que é a ideia aqui? Nós vamos fazer uma mudança de variável da seguinte maneira. Eu vou fazer v igual a y elevado a alfa, tá? Deixar claro que aqui eu vou deduzir, né, a nova equação na variável v, mas na prática vocês já podem usar a fórmula que nós vamos chegar, tá ok? Bom, vamos lá. Então, se eu introduzo a minha nova variável v, y elevado a alfa, onde eu não sei quem é o alfa ainda, eu vou determinar um alfa que linearize essa equação. Então, quem que seria a minha primeira derivada, que é o nosso v'? Nosso v' vai ser quem? Alfa, y elevado a alfa menos 1, correto? Y elevado a alfa menos 1, vezes y', ok? Pela regra do quê? Pela regra da cadeia, né? Se eu vier aqui agora, ó, nesse local aqui onde aparece y' e substituir, quem é o y'? O y' não é, passando esse cara para o lado de lá, o y' é menos p vezes y mais q vezes y elevado a n. Então, eu vou substituir do lugar do y' a expressão do y' aqui, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer, ó. Se eu fizer isso, então, eu vou ter o seguinte, v' é igual a alfa, y elevado a alfa menos 1, que multiplica y'. Mas aí daqui eu tiro que o y' ele vale o quê? Menos p de x vezes y, mais q de x vezes y elevado a n. Pronto. Né? Qual é o nosso objetivo com essa brincadeira? Passar essa equação que eu estou aqui toda para v. Então, eu tinha uma equação original em y, estou tentando uma mudança de variável da forma v igual a y elevado a alfa, e quero cair numa nova EDO na variável v em vez da y, de tal maneira que essa nova EDO seja uma EDO linear, porque EDO linear nós já sabemos como resolver, ok? Então, vamos seguir. Seguindo aí, ó, vou deixar até essa aqui um pouquinho, ó. O que nós podemos perceber aqui? Vou deixar ela mais um pouquinho aqui. Quando eu multiplicar y elevado a alfa menos 1 por y, isso vai me retornar y elevado a alfa. Mais y elevado a alfa eu sei que é v. Então, o resultado deste cara com este aqui, eu posso substituir por v. Ok? E
Aqui vai aparecer o quê? Y elevado a n mais alfa menos 1. Então, vamos ver como é que vai ficar a nossa nova equação. A nossa nova equação vai ficar assim, ó. V' igual a menos alfa P de x vezes, aí vai ficar y elevado a alfa, que eu vou colocar aqui agora já V. Mais a segunda parte, que vai ser Q alfa y elevado a n menos, aliás, n mais alfa menos 1. De onde veio? Veio daqui, ó. Veio daqui, né? Aqui, ó, quando eu pego este cara e multiplico por este, dá y elevado a alfa. E y elevado a alfa eu sei que vale V. Tá bom? Então, aqui é só o resultado realmente da multiplicação. Ok? Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Bom, então, veja, qual que é o nosso objetivo? Essa equação aqui, eu passando esse cara para lá, ela pode ficar assim, ó, mais alfa P vezes V igual a Q vezes alfa y elevado a n mais alfa menos 1. Ok? Eu não quero que a minha nova equação seja linear. Para que a minha nova equação seja linear na variável v, eu vou tentar desaparecer com esse cara. Então, eu descubro como é que tem que ser o meu alfa. Para esse y aqui desaparecer, ó, aí eu vou ficar só com a função aqui de x. E ela vai ficar linear. Para esse y aparecer, eu tenho que impor a seguinte condição. N mais alfa menos 1 tem que ser igual a zero. Porque se esse expoente aqui for igual a zero, isso aqui vira 1 e eu fico com v' mais uma função de x vezes v igual a uma outra função de x, uma EDO linear. Mas, para que isso seja zero, a gente descobre que o nosso alfa tem que valer quanto? 1 menos n. Então, se eu escolho o alfa como sendo 1 menos n, eu vou ficar com a seguinte EDO, v' mais 1 menos n vezes p vezes v igual a quem? Isso aqui vai dar 1, vai ficar alfa vezes q, mas o alfa é 1 menos n, então aqui vai ficar 1 menos n vezes quem? Q de x. Ok? E essa aqui, então, é uma EDO. Essa aqui é uma EDO que ela é linear em V, na nossa variável V. Portanto, a partir desse momento aqui, nós já temos teoria para resolver. A gente joga aqui, resolve essa EDO linear usando as técnicas das aulas anteriores. Resolvendo ela, nós vamos achar o V. E com o V, nós vamos fazer o quê? Nós vamos achar também o quê? O Y, porque V é Y elevado a alfa. Tá ok? Certo, pessoal? Entenderam? Como é que funciona? Então, nós vamos fazer uma mudança que vai ser da forma V elevado a 1 menos N. E aí, fazendo essa mudança, a gente cai numa EDO linear na nossa, e a nossa solução que nós vamos encontrar aqui é o V. Achando o V, eu acho o Y, porque o V se relaciona com o Y. O V é Y elevado a alfa. Ok? Certo? Então, vamos fazer um exemplo? Vamos fazer um exemplinho para a gente ver como é que funciona na prática. Né? Então, na prática, vocês já podem jogar direto aqui. Ó. Eu olho lá na equação original, vejo qual é o valor de N, jogo ele aqui. Boa noite, Ricardo, seja bem-vindo. Jogo ele aqui, o valor do N, nessa nova equação e resolvo ela tranquilamente. Ok? Vamos ver, então, como é que isso funciona. Eu vou pegar aqui uma EDO de Bernoulli, que é a seguinte EDO. Y'
mais 1 sobre xy menos x y ao cubo igual a zero. Deixa eu ver se é essa mesmo. Isso. Nós queremos resolver essa EDO impondo a restrição que a nossa solução vai valer para x maior que zero. Tem que tomar um cuidado por conta do denominador. Eu vou buscar a minha solução em intervalos para os quais a minha variável x seja positiva. Ela é uma EDO de Bernoulli. Por quê? Ó, até eu me confundo. Tem hora que eu falo Bernoulli, tem hora que eu falo Bernoulli. Bom, enfim. O que acontece aqui? Ó? Esse aqui é o nosso P, não é assim? Tá certo? E se a gente passar para lá, ó, então aqui nesse caso aqui o nosso P de x é 1 sobre x, e o nosso Q de x, ó, se a gente passar esse cara para o lado de lá, né, passando esse cara para cá, a gente chega que o nosso Q de x é exatamente igual a x. E quanto que vale o n aí? Responde para mim aí. Quanto que vale o nosso n nesse exemplo? Alguém pode responder? Isso, Paulo. Muito bem. Nosso n, então, está valendo 3. Ó. Aqui, ó. Tem que olhar para cá para saber qual é o valor do n. Portanto, se o n vale 3, qual é a mudança, então? O v vai ser y elevado a 1 menos 3, que é 1 menos n. 1 menos 3 vai dar o quê? Menos 2. Então, essa agora é a nossa mudança de variável. Ela vai ser importante, por que ela vai ser importante? Lá no final, quando eu quiser encontrar o valor de y, tá ok? Quando eu quiser encontrar o valor de y, eu tenho que voltar aqui. Bom, relembrando, como é que é a nossa equação em V? Ó, vamos relembrar. Então, vai ficar V' mais 1 menos n vezes P vezes V igual a 1 menos n vezes Q. Então, eu vou substituir agora já aqui, tá ok? Vamos ver. Lembrando que o nosso P vale 1 sobre x e o nosso Q de x vale x. Então, vamos substituir. Como é que ficaria? Vai ficar V' mais 1 menos n, que é quanto? 1 menos n é menos 2, vezes o P, que é 1 sobre x, vezes o V, é igual a alfa, que é menos 2, vezes o Q. E o Q era x, no nosso exemplo. Então, observe que essa nova EDO que a gente obteve aqui é uma EDO o quê? Linear, tá bom? Então, agora qual que é o procedimento? Nós vamos resolver ela, né? Nós vamos resolver pelo método lá de fator integrante, né? Eu sei o quê? Que eu preciso achar uma função g, tal que g' é igual a p. E p para mim aqui, ó, na verdade o p é 1 sobre x, mas resolvendo essa EDO, o g' tem que ser igual a tudo isso. Né? Nas aulas anteriores a gente aprendeu. Menos 2 sobre x. Integrando, o g de x vai dar quanto aqui? Quanto que vai dar o g de x? Se a gente integrar aqui, deixa eu colocar então. Vai dar menos 2 o quê? ln de x, não é isso? Eu programei esse exemplinho, mas eu queria que ele tivesse ficado um pouquinho mais simples. Eu vou tirar esse menos, tá, gente? Vou pedir para vocês que reconsiderem. Eu vou
porque eu que bolei esse exemplo, nós vamos colocar aqui só para ficar o exemplo ficar melhor, porque senão ele pode dificultar a nossa vida nos cálculos. Nós vamos colocar aqui, em vez de mais, nós vamos colocar menos. Tudo bem? Isso não muda nada, porque o n continua sendo 3, y elevado a menos 2, tá ok? Só que aqui, ó, em vez de menos 2, nós vamos ficar com mais 2. Mais 2. Aí aqui vai ser mais 2, tá bom? Só para facilitar os cálculos nossos aqui. Então, integrando isso aqui, vai ficar 2 vezes ln de quem? De x, que é integral de 1 sobre x, ln de x. Ln do módulo, mas nós estamos supondo que o x é positivo, tá certo? Aqui a gente pode melhorar a nossa funçãozinha g. A nossa g vai ser o quê? ln de x ao quadrado, passando esse 2 para lá. Tá bom? Ok? E aí, lembra quem que é o fator que a gente tem que multiplicar aqui? Nós temos que multiplicar esse DO aqui por e elevado a quem? A g, não é isso? Mas e elevado a g, na verdade, vai ser simplesmente o quê? E elevado a g de x vai ser e elevado a ln de x quadrado é simplesmente o quê? X quadrado. Então, eu vou multiplicar ambos os lados dessa EDO por x quadrado. Fazendo isso, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ficar com x quadrado vezes v, linha, mais 2x vezes v, igual a menos 2x ao cubo, não é isso? Multiplicando aqui ambos os lados por x quadrado. Estou dando uma relembrada agora em EDO linear. Quem já tiver a fórmula e quiser ir direto pela fórmula, pode. E aí, o lado esquerdo aqui vai se transformar no quê? Na derivada de e elevado a g, não é isso? Por v. Então, isso aqui é o mesmo raciocínio da aula passada, onde a gente aprendeu da primeira aula, onde a gente aprendeu a resolver EDO linear. Isso aqui vai ficar derivada de quem? De e elevado a g, que é x quadrado vezes v, igual a menos 2x ao cubo. Integrando os dois lados, o que a gente tira? Que x quadrado vezes v é menos 2 integral de x ao cubo dx. Correto? Tudo bem até aí? E aí nós vamos chegar ao quê? Que x quadrado vezes v é menos 2x à quarta sobre 4. Tudo bem? Mais a constante que aparece aqui. Então, quem que vai ser o nosso v? Nosso v, aí aqui cancela, né? Vai ficar 2 aqui embaixo. Então, nosso v vai ser o quê? Eu vou dividir tudo por x quadrado. Nosso v vai ser o quê? X quadrado aqui, mais c sobre x quadrado. Esse é o nosso v. Certo? Mas o nosso objetivo é determinar o v? De maneira alguma. Nosso objetivo é determinar quem? Nosso objetivo é determinar o y. Então, agora a gente pega essa expressão que está aqui e substitui do lado de cá por 1 sobre y ao quadrado, que é y a menos 2. Então, nós vamos ficar com o seguinte, ó. Y a menos 2, que é o v, igual a x quadrado mais... Deixa eu ver aqui. Ah, obrigado, Paulo. Isso mesmo. Vamos conferindo aí. Vamos conferindo que aqui a gente está fazendo ao vivo. Pode ser que alguma coisa. Tem um 2 aqui, não é isso? E eu comi ele aqui, né? Então, vamos lá.
Vamos deixar ele aqui, você tem toda a razão. X quadrado sobre 2, né? Isso aí, isso é para ver se vocês estão prestando atenção. Vamos lá, vamos seguir. Isso mesmo. Muito obrigado. Então, vou ficar com o quê? Y a menos 2 igual a x quadrado sobre 2 mais c sobre x quadrado. Que vai me dizer o seguinte, que y ao quadrado, invertendo, é 1 dividido por isso aqui, né? Vai ficar x quadrado sobre 2 mais c sobre x quadrado. Esta equação aqui me dá a solução y em termos de x implicitamente, né? Lembra que eu falei da equação que te dá o y em termos do x de modo implícito. Se a gente quiser explicitar, a gente precisaria de uma condição de início, né? Uma condição inicial aqui para saber. Porque aqui eu tenho duas possibilidades, vocês concordam comigo? O y pode ser mais a raiz disso aqui, ou o y pode ser o quê? Menos a raiz disso aqui, né? Porque eu tenho um quadrado aqui. Então, por exemplo, só para a gente ver aqui como é que a gente pode explicitar. Se eu puser a condição inicial, que a gente já comentou sobre isso na aula passada, que y de 1 tem que... Esqueci um menos também, né? Faltou o menos, isso mesmo. Vamos botar o menos aqui, vamos botar o menos aqui. É isso aí. Obrigado. Pode falar, Paulo. O que você não entendeu? Te aguardando. Sim, é o que nós. Isso, é isso mesmo. O nosso V, ó, aqui, ó, menos, né? X quadrado sobre 2 aqui. Aí eu vou vir aqui, ó, e vou substituir no lugar do V, eu vou substituir y elevado a menos 2. Não foi essa mudança que nós fizemos lá no início? O V não é y elevado a 1 menos o n, que é 3? Então eu vou vir aqui e substituir ele por y elevado a menos 2. Ó. Por isso que eu igualei esse cara a y elevado a menos 2. Ok, Paulo? Ah, beleza. Então nós ficamos com isso aqui, ó. Ah, desculpa. É porque eu passei, na verdade, não foi tão direto. Eu passei de uma folha para outra aqui, ó. Aqui eu vim substituir y a menos 2 aqui, ó. Bom? Então, aqui, se a gente quisesse, essa é a solução geral. Essa constante C pode ser qualquer número real. Se eu quiser determinar ela e determinar uma solução única nesse caso, eu posso pôr aqui um problema de valor inicial. Eu posso pôr uma condição, uma restrição. É normal. Mas você já me ajudou muito aqui, o menos, o 2, né? Então, a gente está se entendendo. Então, vamos lá. Y de 1 igual a 1. Se eu colocar essa restrição, o que vai acontecer aqui? Vamos ver o que acontece. Substituindo, ó, se y, quando x vale 1, o y correspondente tem que valer 1. Então, eu vou jogar x igual a 1 aqui e y igual a 1 para achar o valor de c. Então, eu vou ficar com o seguinte, ó, 1 ao quadrado é igual a 1 sobre menos 1 ao quadrado sobre 2, mais c sobre 1 ao quadrado. Fazendo isso, nós vamos chegar no seguinte aqui, ó, que c, aqui vai dar c menos meio, não é isso? C menos meio vezes 1, que dá c menos meio. Então, c menos meio igual a 1, que vai me dar que o c vale 3 sobre 2. Aí eu vou voltar lá na minha solução e vou jogar aqui o valor de c igual a 3 sobre 2. Então, eu ficaria com y ao quadrado, certo? Igual a 1 sobre menos x ao quadrado sobre 2
mais 3 sobre 2x ao quadrado. Certo? Mas aqui, eu ainda posso melhorar. Porque agora, como eu achei a minha constante C, eu posso descobrir qual é a solução que vai corresponder à minha condição, y de 1 igual a 1. Eu quero que no 1 o y seja o quê? Positivo. E aqui o y não pode ser mais ou menos raiz disso? Qual das duas que vai dar y positivo? Quando eu jogo x igual a 1, com a minha constante sendo 3 sobre 2, ó, aqui fica 3 sobre 2, menos 1 sobre 2, 2 sobre 2, que é 1. 1 sobre 1. Positivo. Né? Tá certo? Então, veja, se eu jogasse, aqui nesse caso, mesmo determinando a constante, né? Olhando para cá, eu não consigo, por conta desse quadrado, né? Porque aqui, se eu jogar. Aliás, perdão, né? Joguei o 1 aqui, né? Não, aqui tá tudo bem, consigo determinar assim. Joguei o 1, né? E verifiquei que quando eu jogo 1 aqui, o y dá o quê? Positivo. Dá 1, como eu queria. Então, qual que seria a minha solução aqui? Vai ser menos a raiz? Se eu jogar aqui y, porque aqui agora eu chego à seguinte conclusão: y é igual a mais ou menos a raiz disso. A pergunta é, qual dos dois sinais que eu tenho que considerar aqui? Né? Só o positivo, porque se eu considerar o negativo, quando eu substituir o x por 1 aqui, vai acontecer o quê? Aqui vai dar 2 sobre 2, vai dar 1 sobre 1, vai ficar menos 1. E o y de 1 não pode ser menos 1, o y de 1 tem que ser o quê? Mais 1. Tá certo? Então, para satisfazer a minha condição, eu chego à conclusão de que a minha função é y igual a mais a raiz de 1 mais 3 sobre 2x quadrado. Tá bom? Agora, se o meu y de 1 fosse negativo, em vez de eu escolher o mais aqui, eu escolheria quem? O menos. Ok, então? Entenderam como é que funciona? Lógico que eu aproveitei aqui para rever muitos conceitos, EDO linear de primeira ordem, condição de valor inicial, né? O exemplo ficou um pouquinho maior porque eu estou tentando trabalhar com vocês todos os conteúdos, mas não tem segredo. Equação de Bernoulli, como é que a gente resolve? Faz a nossa mudança de variável, v igual a y elevado a 1 menos n, cai no EDO linear em v, e EDO linear a gente já sabe resolver, tá bom? No caso que é possível explicitar a solução y, ok, você pode explicitar, determinar a constante com a condição de início e verificar quem ela é. Tudo bem, pessoal? Então, tá aí um dos conteúdos. Eu não sei se vocês perceberam aí, eu não sei se foi esse o exemplo, aonde eu tentei pegar algo aí parecido com o que está na atividade de vocês, né? Raquel, a questão é o seguinte. Aqui, quando nós chegamos nesse ponto aqui, ó, tá? Eu tenho duas possibilidades de solução. Ou y igual a raiz disso, ou y igual a menos a raiz disso. São duas possibilidades de solução. Quem vai determinar para mim qual a possibilidade que eu vou pegar? A minha condição, o quê? A minha condição inicial. Então, nós impusemos a condição inicial aqui para achar a constante, achamos a constante, jogamos ela aqui, e depois nós vimos se era o mais raiz ou menos raiz que ia satisfazer essa condição, para a constante que nós já tínhamos achado, que era 3 sobre 2. Entendeu? Certo. Ok. Então, agora, com esse exemplinho aí, vocês já têm condições, né, de resolver as equações de Bernoulli, tá?
É só fazer essa mudança aí, não tem segredo. Bom, segunda parte da aula de hoje, eu queria tratar com vocês de um outro assunto importante. Se vocês me permitem, eu já vou, como a gente costuma dizer, né? Vou acabar dando um spoilerzinho aqui. Eu gostaria, nós atrasamos, eu ia falar de 3 assuntos hoje, mas nós tivemos um probleminha com a webcam, né? Demoramos aí uns cerca de 20 e poucos minutos para resolver esse problema. E eu queria tratar de 3 assuntos, que é EDO de Bernoulli, EDO de Riccati, equação de Riccati, e as equações exatas, tá? Separáveis a gente viu na aula passada. Mas o que acontece? Dado o tempo, né, e eu até antecipei um pouquinho, peço desculpa a vocês, porque eu tive um imprevisto aí, tive que antecipar um pouquinho a aula, tá? Então eu vou abordar só 2 assuntos, sem prejuízo para vocês, né? Uh, a equação de Riccati, tá? Eu já adianto para vocês que, apesar dela fazer parte desse conteúdo aí, do primeiro conteúdo, né? Na atividade que eu preparei para vocês, presencial, tá? Eu não vou cobrar esse conteúdo. Então, eu gostaria de enfatizar aqui as equações exatas, tá? Que equações exatas é algo que eu preparei para vocês lá no encontro presencial, que eu acho que é interessante, mais interessante hoje. Professor, nós não vamos estudar a equação de Riccati? Não, não é isso, né? Nós estamos priorizando aqueles assuntos que, né, vocês precisarão saber com uma ênfase melhor. Tá bom? Tá ok? Certo. Vamos lá, então. Então, agora o assunto da vez é equações exatas. Equações exatas. Poxa, saiu do lugar aqui, vamos ajeitar. Bom, então, vamos supor que eu tenho uma equação do tipo assim, ó, m de xy. Raquel, sim, Raquel. Tá, é sim, tá? Fica tranquila. Bom, dá para olhar as fórmulas com calma, sem precisar ficar querendo decorar, certo? Olha, essa parte eu vou deixar em segredo, vou deixar um mistériozinho no ar, não posso contar tudo também, né? Tá bom? Mas pode ficar tranquilo, tá dentro do que eu estou ensinando para vocês aqui. Não vou cobrar nada assim muito estranho, não, tá? Então, vocês estudando comigo aqui na sexta-feira, vendo as videoaulas, com certeza vocês terão condições de fazer tranquilamente. Tá bom? Vamos lá. Senão não dá tempo da gente falar do principal aqui, né? São as equações exatas aqui. Eu vou ensinar para vocês agora como que resolve. Já tem uma videoaula aí? Ah, de nada. Eu tenho uma videoaula sobre esse assunto, né? Mas eu vou recapitular aqui. Bom, veja, quando que nós vamos dizer que uma EDO é exata? Nós dizemos que essa EDO desse tipo aqui é exata quando existe uma função psi de xy tal que a derivada parcial de psi em relação a x seja igual a m e a derivada parcial de psi em relação a y seja igual a n. Então, nesse caso, nós vamos dizer que essa EDO é exata.
E quando uma EDO é exata, eu vou aproveitar esse cantinho aqui só para a gente não pular essa folha, a solução dela é dada pela equação π de xy igual a c. Π de xy igual a c. Pelo menos implicitamente. Isso aqui é uma equação que define o y implicitamente em função de x. Ou seja, quando uma EDO é exata, basta eu encontrar essa função π, que a solução vai vir de onde? A solução virá daqui. A solução vai vir daqui. Ok? Então, aí vem a pergunta, professor, mas quando eu olho para uma EDO desse tipo, como saber se ela é exata ou não? Porque se ela não for exata, eu não posso procurar de cara a solução π, né? Então, nós temos um teoreminha que garante para nós o seguinte, que se a derivada parcial de m em relação a y for igual à derivada parcial de n em relação a x, então a EDO vai ser o quê? Exata. Portanto, de cara, o que eu tenho que testar quando eu quero saber se uma EDO é exata ou não? Tem que testar se esta condição está satisfeita. Tudo bem? Se derivada de m em relação a y é igual a derivada de n em relação a x. Isto aqui acontecendo, a EDO é exata e eu posso procurar a minha função π. Certo? Professor, mas como que eu procuro a minha função π quando ela for exata? Ela for exata. Nós vamos usar essas duas condições, esta e esta. Com essas duas eu consigo determinar a função π. Integro de um lado em relação a x, derivo do outro em relação a y, uso essas duas e chego. Tá ok? Mas para isso ela precisa ser exata. Para ela ser exata, isso daqui precisa acontecer. Tá bom? Então vamos para a prática agora. Então não tem segredo, não tem mistério. E o jeito de resolver eu vou ensinar para vocês agora com um exemplo. Vocês vão fazer sempre dessa maneira. Por favor, me lembrem aí, alguém solicitou para mim as respostas dos exercícios da atividade virtual, tá? Não me lembro. Foi você, Raquel? Ah, foi a Raquel, isso. Então, Raquel, me lembra, por favor, no finalzinho da aula, só para eu não esquecer de passar as respostas que eu prometi passar hoje. Tá bom. Vamos fazer um exemplinho, então. Como é que a gente resolve o EDO exato? Vamos pegar esse exemplo. Y cosseno mais 2x exponencial de y mais seno de x. Sim, mas a de Bernoulli, ou Bernoulli, né? Hoje que eu ensinei. Aplica a técnica lá que você vai conseguir, tá bom? Aplica a técnica que eu ensinei hoje que vai dar certo, né? Eu não tinha ensinado ainda como resolver esta equação, mas hoje vocês vão fazer igual eu fiz, que vai dar certinho, tá bom? E tá meio apertadinho, ó. Vou colocar aqui, bem espremidinho aqui. Então, essa é a EDO. Y cosseno mais 2x exponencial de y mais seno mais x quadrado exponencial de y menos 1 vezes y' igual a zero. Quem é o meu m aqui? Esse aqui é o meu m, esse aqui é o meu n. Então, a primeira coisa é me fazer a seguinte pergunta. Esta EDO é exata? Certo? Essa EDO é exata?
Então, eu vou ter que calcular o quê? Derivada parcial de m em relação a y, certo? Vamos derivar, então, para a gente ver como é que vai ficar? Derivando isso aqui em relação a y, eu tenho que considerar tudo que tem x constante. Então, aqui vai ficar, ó, derivada de y vezes cosseno de x fica sendo só o quê? Cosseno. Mais, né? Aqui vai ficar o quê? 2x, que é constante, derivada da exponencial de y, o próprio exponencial de y. Tá bom? Aí, fazendo agora a derivada de n em relação a x. Quanto que dá a derivada de n em relação a x? Derivada do seno, cosseno. Mais, derivando isso aqui em relação a x. O que tem y é constante. Então, vai ficar constante, que é exponencial de y, vezes a derivada de x quadrado, que é 2x. Derivada de 1 vai dar 0. Deu igual? Essas duas derivadas parciais? Deu, ó. As duas coisas são iguais. Se deu igual, quer dizer que a nossa EDO inicial é uma EDO exata, certo? Então, portanto, nós temos uma EDO exata, porque eu calculei as derivadas. Opa, escorregou aqui. Que eu calculei as derivadas parciais, m em relação a y, n em relação a x, e as duas coincidiram. Portanto, se ela é exata, lembra que eu falei, comecinho da explicação? Se ela é exata, né, existe uma função psi tal que derivada de psi em relação a x vai ser igual ao m, vamos pôr o m aqui, y cosseno mais 2x exponencial de y, e derivada de psi em relação a y vai ser igual ao n. Quem que era o nosso n? Seno mais x quadrado exponencial de y menos 1. Existe uma função nessas condições. Existe. Quer dizer que eu posso procurar e a solução vai ser dada pela equação psi de xy igual a c. Bom? E como é que a gente faz? Você pode escolher, tá? Você pode começar dessa ou dessa. A escolha é sua. Por exemplo, eu vou escolher começar da primeira. Eu vou integrar a primeira dos dois lados em relação a x, considerando o y o quê? Constante. Se eu considero o y constante, essa função psi vira uma função só de x. E essa aqui vira derivada em relação a x. Se aqui eu estou com a derivada de psi em relação a x, integro a psi em relação a x, vai me sobrar só quem? A integral anula o quê? A derivada. Vai sobrar só a psi do lado esquerdo. E do lado direito eu vou integrar em relação a quem? A x. Tudo bem? Vamos ver o que dá? Integrando isso aqui em relação a x. Então, ó. Então, aqui eu vou ficar do lado esquerdo, vou ficar com psi igual. Lado direito vai ser o quê? Eu vou integrar esta expressão aqui em relação a x. Então, o y vai ficar o quê? Constante. Y vai ficar constante. Se eu integro, quanto que dá a integral do cosseno? Quanto que dá a integral do cosseno? Qual é a função que eu derivo e dá cosseno? Isso, seno. Então, vai ficar aqui y, que é constante, vezes o seno. Mas, vamos integrar esse pedacinho aqui agora, ó. Em relação a x, isso aqui é constante, só depende de y. Eu passo para fora da integral. Integral de 2x. Vai ficar 2x quadrado sobre 2. Com esse 2 cancela. Fica só o quê? X quadrado vezes a constante. Mas... aí eu quero falar um detalhe para vocês. Quando a gente integra n,
O porquê do x quadrado? E quanto que dá a integral de x, hein? Não dá x quadrado sobre 2? Com esse 2 aqui vai cancelar, vai sobrar só o quê? X quadrado. Ah, beleza. Isso, que eu integrei aqui, né? Integrei esse x, ficou x quadrado sobre 2, cancelou. Quando a gente integra em relação a x, tudo que tiver y é constante. Então, lembra quando a gente calcula lá, né? A integral não dá integral mais constante? O que vai ser a nossa constante aqui? Tudo que depender de quem? De y. Então, eu tenho que colocar aqui mais um h de y. Essa é a minha constante de integração. Tudo bem? Então, a gente integrou a nossa função e sobrou uma constante, mais uma constante, que é um negócio que depende de y. Não sei quem ela é ainda. Tá claro esse ponto? Ele é importante. Por exemplo, integral de x dá x quadrado sobre 2 mais constante, não dá? Então, só que agora nós temos o y na jogada. Tudo que tem y é constante. Então, se eu integrei em relação a x, vai me dar integral em relação a x mais constante. Minha constante é qualquer coisa que depende de y. Não sei o que apareceu aqui ainda. O próximo passo agora, eu vou pegar essa expressão e derivar em relação a quem? A y. Pegando essa expressão e derivando em relação a y, nós vamos ter o que aqui? Como é que vai ficar? Derivada de y vezes seno x em relação a y. Dá só quem? Seno mais derivada disso aqui em relação a y. Agora, tudo que tem x é constante. Então, fica constante. Derivada da exponencial de y, ela mesma. Mas, aqui vai ficar derivada dessa função em relação a y, a galinha de y. Tudo bem até aí, gente? Daniel, por que agora você pegou isso aqui e derivou em relação a y? Porque está faltando uma condiçãozinha para a gente usar. É essa. Nós vamos usar ela agora. Por um lado, a gente acabou de descobrir que essa derivada dá isso. Por outro, a gente sabe que essa derivada tem que dar isso daqui, ó. Certo? Então, o que a gente faz agora? A gente vai pegar este resultadinho aqui e vai comparar com quem? Com este daqui, lá do começo. E aí, o que nós vamos ficar? Ó? Observa, vou pôr uma, vou tentar, né? Colocar uma aqui perto da outra. Ó. Então, observa, essa parte é igual, essa parte é igual, né? Então, vamos comparar essa aqui, essa equação, com essa aqui, ó. Comparando essa com essa, ó, porque as duas dão a mesma coisa, nós temos o quê? Seno x, y menos 1, que é essa, tem que ser igual a de baixo, que é seno x mais x quadrado exponencial de y, mais o h' de y. Isso. Vamos devagar, né? Isso, aí eu cancelo seno com seno, essa com essa, chego que o h' de y tem que valer quanto? Como o N já adiantou para nós. O h' de y tem que valer menos 1. Lembra que a minha função h é uma função só de y. Então, se eu quiser achar h de y, eu tenho que fazer o que com isso aqui? Tem que integrar em relação a y. Integrando isso aqui em relação a y, vou ficar com o quê? H de y vale quanto? Menos y. Certo? Tem o menos do menos 1 aqui, não é isso? Ok? Isso. Portanto, qual que é a conclusão que nós chegamos aí?
a nossa psi, acabamos de determinar ela. Ó. Por quê? Porque ela vale isso aqui mais o h de y. E o h de y a gente acabou de verificar que ele vale menos y. Então, quem que é a função psi de xy? Vamos escrever ela aqui. Vamos ver se vai caber. Ela vai dar y seno x mais exponencial de yx quadrado mais o h de y, que é menos y. Essa é a minha função psi de xy. Mas como é que vai ser a cara da minha solução geral? Solução geral da EDO, implicitamente, a minha solução vai ser o quê? Y seno mais exponencial de y vezes x quadrado menos y igual a C, para C pertencente o quê? Aos reais. Essa é a minha solução. Dada aí na forma o quê? Forma implícita, tá bom? Então, essa é a solução geral dada na forma implícita. Que a solução é sempre da forma psi de xy igual a C com C pertencente o quê? Aos reais. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida em relação a esse outro conteúdo aí? Entenderam como é que faz? Deixa eu dar uma recapituladinha rápida para vocês. Então, primeira coisa, quando a gente olha uma EDO exata, olha uma EDO para testar se ela é exata, temos que verificar essa condição. Derivada de m em relação a y igual a derivada de n em relação a x. Verificou? Deu certo? Ela é exata. Se ela é exata, eu parto para o segundo momento. Qual que é o segundo momento? Achar a nossa função psi. Né? Vai existir uma função psi tal que a derivada parcial de psi em relação a x é m, derivada parcial de psi em relação a y é n. Eu vou brincar com essas duas aqui. Primeiro eu integro aqui dos dois lados em relação a x. Para assumir essa derivada. Eu vou ficar com psi igual a essa integral em relação a x mais um h de y. Pego o resultado, derivo em relação a y e igualo com esse pedaço aqui. Dessa brincadeira vai sair o h de y. Com o h de y na mão, eu acho quem é a minha função psi de xy. Não tem erro. Não tem segredo. Ok? Mais para frente, o que nós vamos fazer aí? Eu vou mostrar para vocês, tem equações que não são exatas, mas nós podemos multiplicar ela por um fator de tal maneira deixar ela exata. E aí resolver pelo método. Isso também não vou cobrar nesse encontro presencial, tá bom? Nesse encontro presencial não vou cobrar essa parte que fala para multiplicar, se ela não for exata, para multiplicar por um fator e tornar ela exata. O que eu vou cobrar de vocês? Isso que eu ensinei aqui, tá bom? Que é vocês verificarem se é exata e, se for exata, aplicar esse método que eu apliquei aqui e achar a sua solução, que vai ser dada por psi de xy igual a C. Ok, pessoal? E, Raquel, só a equação de Bernoulli, eu creio que com a minha explicação de hoje, vocês são capazes de resolver ela tranquilamente. Mas, havendo qualquer dúvida, estou à disposição de vocês para poder sanar a dúvida também em relação à equação de Bernoulli. Mas aplicando a técnica aí, não tem erro, não tem segredo. Ok? Conseguiram pegar aí, pessoal? A aula já fica disponível hoje, sim. Tá, nós vamos voltar. A aula já fica disponível hoje, ela fica por 7 dias aí. Se você clicar no bate-papo e for, ela vai ficar já disponível. Mas, de qualquer maneira, no máximo, no mais tardar até segunda-feira, eu já disponibilizo ela no YouTube. Vocês foram lá, conferiram que tem lá videoaulas, uma relação de videoaulas semanais.
E aí lá eu já passei para o YouTube, você já tem o link, né? E vocês podem ir assistindo as aulas de novo aí, as nossas aulas. Vamos voltar no exercício? Isso, a Marlene já deve ter conferido lá, né? Ah, legal, Adriana, isso mesmo, vocês têm que fazer uso. Gente, olha, a apostila é grande, é grande. Por isso que vocês têm que. Essas aulas nossas eu estou usando para nortear vocês do que é importante, do que não é importante, o que eu vou cobrar mais, cobrar menos, para vocês focarem naquilo que é o principal. Tá bom? Bom, ok. Paulo, por favor, o que você não entende, não entendeu? Antes das respostas, ô, Ricardo, vamos só ver aqui o que o Paulo não entendeu. Estamos aguardando a sua dúvida, Paulo. Onde foi sua dúvida? Ah, tá. Vamos lá. Onde que eu tirei o seno de x? Tá, peraí, deixa eu me organizar aqui. Ó, vamos voltar aqui, ó. D psi dx é isso. Integrei em relação a x, certo? Quando eu integrei em relação a x, deu isso aqui. Até aí você conseguiu acompanhar? Só dá um ok. Até aqui tudo bem? Certo. Aí, aqui nós derivamos isso aqui em relação ao quê? A y. Então, peguei isso aqui e derivei em relação a y. Quando eu derivo, ó, pensa o seguinte, isso aqui, se aqui fosse um número, se aqui fosse um número, 2 vezes y, quanto que ia dar a derivada em relação a y? Daria 2. Isso. Quando eu estou derivando em relação a y, tudo que tem x é constante, concorda? Então, eu trato isso aqui como um número. Então, aqui em vez do 2, eu tenho seno de x, que é constante, porque não depende de y. Então, é constante vezes y. Derivada em relação a y deu só a constante, que é o seno. Entendeu? Entendeu, Paulo? Ou ainda não? Porque aqui eu tenho uma função de duas variáveis. Só que eu não estou derivando em relação, só estou derivando em relação a y. Então, eu trato tudo que tem x como constante. Isso aqui é constante, isso aqui é constante. Então, aqui ficou, ó, derivada de h em relação a y, mais, ó, x quadrado, que é constante, vezes a derivada da exponencial, que é ela mesma. Mais derivada de constante vezes y é a própria constante. Estou derivando em relação a y. Que bom, que bom. Fico feliz quando vocês conseguem pegar aí, né? A disciplina à distância tem dessas coisas, né? Mas eu fico feliz que vocês estão conseguindo acompanhar, tá? E o resto é igualar, né? Igual a gente igualou uma expressão com a outra para chegar no H. Bom, certinho. Agora que eu esclareci a dúvida do Paulo, a última demanda de hoje, né? Ó, então, aula que vem. Sim. Aula que vem nós não vamos ficar sem falar da equação de Riccati, não, tá? Aula que vem nós vamos trazer ela aqui de novo.
De novo, não, pela primeira vez, mas não preocupe com a equação de Riccati por agora, tá bom? Tá? Preocupe com a equação de Bernoulli, equação separável, equação exata, tá bom? Certo. Vamos às respostas, então, né? Então, respostas. Se eu não errei, se eu não errei nas minhas contas, questão número 1. Y igual a raiz cúbica, já isolando o y, tá bom? Menos 1 sobre 4, mais C, que multiplica a exponencial de menos 6x quadrado. Tudo isso aqui dentro da raiz. Segunda questão. Segunda questão, até eu mandei um e-mail, me apavorei um pouquinho olhando aqui, mas eu vi que ela tem na primeira parte, porque na verdade é o seguinte, a segunda questão, quando y' igual a uma função de x, se você integra dos dois lados, você já sabe que y é igual a integral dela, né? Então nem precisa de usar separável aí, não, tá bom? É só integrar dos dois lados direto já sai, tá bom? Mas, enfim, acabei mandando um e-mail para vocês, falando da separável. Ela resolve por separável também. Mas nesse caso, como é y' igual a seno vezes cosseno, se integrando os dois lados, já sai y igual a integral, né? Mais constante, tá bom? E fazendo essa integral, a gente chega ao seguinte: y é seno ao quadrado de x sobre 2 mais c. Essa é a resposta do 2. E a resposta do 3, ela vai dar y igual a 3 sobre 2, exponencial do cosseno de t menos 1. Tá bom? Essas são as respostinhas aí. Isso, é. Isso, a 2 e a 3 eu peguei da apostila mesmo, tá? Tentar não sair do nível da apostila. E a questão 1 eu peguei externa. Tá legal, gente? Bom, como vocês estão percebendo aí, ó, a ideia é o seguinte: fazer vocês aprenderem. Ah, tá. Paulo, tá. Paulo, 1 sobre raiz. Eu tenho que. Faça o um favor para mim, pessoal. A Raquel eu consigo responder agora. Mas você, Paulo, manda para mim a sua solução, tá bom? Para eu analisar. Pode ser? Tá bom, Ricardo. Até mais, viu? Paulo, manda para mim, por favor, a sua solução para eu dar uma analisada. Pode mandar por e-mail, tá? Tira uma fotinha aí ou tá, escaneia, manda a sua solução para mim que eu vou ver se você errou. Ah, obrigado, Arthur. Não, mas você vai ver que, tá, sabe, concentra aí, concentra nas coisas que eu estou ensinando direitinho que vai dar certo, tá? Depois, né, eu pedi pro tutor passar com vocês de novo algumas videoaulas lá, para ele tirar a dúvida com vocês, tá? Vai ter um momento de tirar as dúvidas com os tutores lá, né? Vai ser de consulta, né? Então vocês podem ficar tranquilos, vocês vão poder consultar, relembrar como é que faz o método, tá? A ideia aqui é aprender, mas sem essa pressão toda em cima de vocês, tá? Então, realmente, isso eu tenho que concordar, né, Arthur? A ementa é pesada mesmo, né? E o curso à distância, ele acaba realmente... né? Então, vocês veem que o que eu posso fazer, estou fazendo para tentar dar uma amenizada para vocês. Eu tirei a parte de EDP, tá?
E tá bom, Adriano, até mais. Raquel, só te respondendo, quando que eu uso separáveis ou quando que eu uso o fator integrante, né? Exponencial, multiplica por exponencial de g dos dois lados. Quando ela for uma EDO linear clássica, tiver aquele formato y' mais p de x vezes y igual a q, fator integrante, sem erro. Tá, Raquel? Agora, quando você vê que ela não tem essa carinha e você percebe que você consegue isolar tudo que tem x de um lado, tudo que tem y do outro, aí é separável. Pode ir na separável que vai ser vai ser o que vai te socorrer, tá bom? Então, linear, Raquel, que é quando a gente usa o fator integrante, y' mais p de x vezes y igual a q. Não estou falando aqui de fator integrante para transformar em exata. Nem falei sobre isso ainda. Fator integrante lá quando a gente estudou lineares. Então, y' mais p de x vezes y igual a q, fator integrante. Conseguiu, olhou para a sua EDO, conseguiu separar o que tem x do que tem y, aí ela é separável, você integra de um lado em relação a x, integra do outro em relação a y e acha a solução. Tá bom? Paulo, vou voltar aqui, vou fazer um esforcinho sim, tá? Eu vou ver se eu olho, dou uma olhadinha amanhã cedo, tá bom? Hoje, agora, eu tenho um compromisso aqui, vou ter até que pedir desculpa para vocês, né? Vou ter que me ausentar, né? Nós vamos encerrar agora, tá, Raquel? Mas se tiver mais dúvida, manda para mim por e-mail, estou à disposição de vocês, tá, gente? Nós estamos em casa aqui. Obrigado, Marlene. Que bom que vocês estão gostando, né? O objetivo é esse, tá bom? Grande abraço, boa noite, bom fim de semana para vocês, tá? Abração. Tá bom, até mais.